4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você em nome de Unimar, a Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. No Dia da Voz, grande parte da população utiliza a voz, inclusive para trabalhar. A importância de se cuidar bem dela. Vem aí o Japan Fest, praticamente tudo pronto. Garça vai lançar em todo o mundo um café com qualidade, visando ganhar mercado. É aquilo que a gente tem destacado aqui. Não temos mais a maior região produtora do estado e do Brasil de café, mas é preciso ter um café de qualidade. No Dia da Conservação do Solo, Semana da Conservação do Solo, como está essa questão, avaliando Marília e toda a região? E uma informação importante, Marília foi a região de maior destaque em todo o interior paulista no PIB, inclusive na área industrial. E a Caixa Federal baixa o juro do financiamento habitacional e volta a financiar até 70% do imóvel. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E atenção, a regra já passou a valer a partir desta segunda-feira. Cheque compensação, agora 1 dia de prazo para qualquer valor. 1 dia, portanto. E já que estamos falando em cheque, cheque especial também pudera 325% de juros. É preciso planejamento na hora de se utilizar. Cheque especial é uma das linhas de crédito mais caras do país, com juros que superam os 320% ao ano. É um perigo para quem precisa dele. O risco de virar uma bola de neve é alto. Hoje no Brasil, pelo menos 24 milhões de brasileiros estão nessa situação. Você começa a usar e se complica. Eu já precisei recorrer, mas graças a Deus consegui sair. A gente acaba tendo que se educar para não usar de uma forma irresponsável, né? A partir de 1º de julho, novas regras serão lançadas pelos bancos. Se a pessoa utilizar 15% do limite do cheque especial por 30 dias seguidos, receberá automaticamente uma nova proposta de linha de crédito mais barata. A medida vale para saldos acima de R$ 200. O consumidor não é obrigado a aceitar e receberá uma nova proposta por mês. É bom, claro que é bom, porque vai trocar por uma dívida menor, só que nesse momento nós não sabemos o quanto menor será que o banco vai oferecer na taxa de juros. Então, o ideal é, em primeiro lugar, se estiver endividado, e negociar com o banco. Caso não esteja endividado, não entrar em cheque especial. Para este educador financeiro, o cliente muitas vezes entra no cheque especial por não saber exatamente quanto paga por ele e acaba incorporando ao orçamento como se fizesse parte do salário. A pessoa ganha R$1.000, ela tem um cheque especial, um limite de R$1.000, então ela coloca na cabeça que ela tem R$2.000 para gastar no mês. Ela incorporou isso na vida dela e na realidade ela está fazendo um suicídio econômico, né? Um suicídio financeiro. Eu tenho clientes que têm a renda mensal líquida de mais de R$50.000 que estão muito endividados. Então, na realidade, não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Você precisa ter educação financeira e fazer a gestão do seu dinheiro. Planejamento, não tem outra questão. É a mesma coisa com o cartão de crédito. E uma informação muito importante para a nossa região na economia. A Fundação SEAD acaba de divulgar. PIB paulista fechou 2017 em alta na maioria das regiões, 1,6% no geral. Aí, por regiões, Marília aparece na frente em todo o interior paulista. Marília, 5,9% a alta no geral. Depois Sorocaba, 5,6%. Aí temos a Baixada Santista, 13,5%.
Campinas com 3,1%, São José dos Campos com 2,2%. Importante é a prova de que a região tem um potencial industrial forte e um agronegócio também muito forte, muito importante, que é preciso realmente dar toda a retaguarda em termos de estrutura para o crescimento. Porque aí tem geração de empregos, movimentação do dinheiro e crescimento da economia. Está aí informação importante da Fundação SEAD. Uma data que não pode passar em branco. Deste dia 15 de abril foi lembrado o Dia da Conservação do Solo. Estamos na semana de alerta sobre esse tema tão importante. Solos são a fonte principal de nutrientes que o nosso corpo precisa. As vitaminas e minerais que fazem parte da nossa dieta vêm das plantas que absorvem esses minerais do solo. Também ingerimos esses nutrientes quando nos alimentamos de animais que se alimentaram de plantas que, por sua vez, os absorveram do solo. Vejamos o exemplo do cálcio. Sabemos que o nosso corpo necessita de cálcio para formar ossos e dentes saudáveis, certo? Plantas também necessitam de cálcio para desenvolver raízes e folhas saudáveis. As plantas utilizam o cálcio para divisão celular e para absorver outros nutrientes do solo. Todos sabemos que o leite é uma excelente fonte de cálcio, mas o que talvez a maioria não saiba é que o cálcio do leite vem do capim que os animais comem, e o capim absorve o cálcio do solo. A maioria dos solos armazena nutrientes, mas eles também podem ficar famintos, assim como nós. Quando os solos são utilizados continuamente na produção de alimentos, cálcio, magnésio e outros nutrientes precisam ser repostos. Os nutrientes podem vir de material orgânico, tal como compostos, estercos e resíduos das próprias plantas, ou de fertilizantes comerciais, e algumas plantas, como a alfafa, podem adicionar nutrientes ao solo. Antes dos agricultores aplicarem qualquer fertilizante ao solo, eles devem submeter amostras de terra ao laboratório de análise para que a dose certa seja estabelecida. Qualquer médico dirá que a dose é tão importante quanto o tipo do medicamento. Então considere isso. Praticamente tudo na nossa dieta vem direta ou indiretamente do solo. Aquele hambúrguer que você comeu, a carne e o queijo vieram de animais que comeram plantas que cresceram no solo. A cebola, o alface e o tomate cresceram no solo. E o trigo utilizado para fazer o pão também cresceu no solo. O solo é o fundamento básico da agricultura e da produção de alimentos. Ele não é apenas um ingrediente, mas é o ingrediente da nossa qualidade de vida. Então, quando cuidamos do solo, cuidamos de nós mesmos. Mas é preciso, na prática, uma política para a conservação de solo. Por isso, convidamos para falar sobre esse importantíssimo tema Daniel de Bortoli Teixeira, docente do curso de Agronomia da Unimar, a Universidade de Marília. Daniel, boa noite. Boa noite, José Henrique. É um prazer estar aqui para poder falar dessa data extremamente importante que traz a conversa sobre a conservação do solo, leva para as crianças na escola, para o pessoal conversar em casa, que é um tema fundamental, e se a gente não falar disso hoje, daqui 50 anos já pode ser tarde demais. Bem, então vamos pegar pela nossa região, começando pelo município de Marília, pelo estado de São Paulo, como também região sudeste. E depois você pode fazer uma análise geral. Brasil, conservação de solo, começando pelo município de Marília. Sua opinião? Bom, o município de Marília, ele tem um solo que é extremamente suscetível à erosão. É um solo mais arenoso. E se a gente acompanhar aí pelas estradas, a gente vai ver que, infelizmente, as pastagens estão em estágio de degradação bem elevado. Então, provavelmente, falta de investimento em renovação de pastagens, em adubação, em formas também de conservação do solo, faz com que a gente encontre muita erosão hídrica do solo. E essa erosão está levando embora nutrientes, está levando embora a terra, que vai prejudicar também depois na água que a gente vai beber, e está levando outra coisa que é importantíssima também, que é o carbono do solo, e isso daí a gente já começa a ligar com a questão de gases do efeito estufa e aquecimento global. Esse é o retrato na nossa região. Mais próximo, assim, pensando no Brasil, a gente tem tantos problemas de erosão hídrica, que seria o pior, quanto o processo de desertificação, mais na região nordeste, que são regiões semiáridas,
onde teve um intenso desmatamento e daí sem reposição de nutrientes, com o clima já semiárido, a gente tem esse processo de desertificação. Basicamente, são essas duas questões. E, assim, o que o Brasil faz? Hoje o Brasil aprovou o ano passado um projeto de mapeamento do solo, onde a gente busca conhecer o solo, porque para a gente preservar a gente precisa conhecer. Então a gente precisa conhecer o que a gente está pisando em cima, como ele funciona, isso em nível nacional, para depois a gente lançar políticas públicas específicas. Agora, o recado a gente tem que conservar. Então, tem que ter políticas de terraceamento, de manter cobertura, formas de adubação, rotação de cultura, toda forma que a gente puder utilizar para manter o solo saudável é bem-vinda. Ou seja, é preciso educar a população no geral, levar muita informação à população para que os programas municipais, do governo do estado, da própria Embrapa, funcionem na prática. É isso? Exato. A Embrapa tem feito uma conscientização muito grande, mas talvez exista algum ruído que a gente não está conseguindo chegar em todos os produtores. Às vezes o produtor, realmente por falta de dinheiro ou um pouco por falta de conhecimento, deixa de investir, principalmente aqui na nossa região, nas pastagens. Então a gente fica com uma pastagem pobre, que vai crescer pouco, vai deixar o solo exposto às intempéries, vai vir a chuva e a gente vai perder esse solo. Ou então vai fazer um cultivo de café ou outro cultivo e deixa a entrelinha exposta, deixa o solo exposto. É importante a gente conscientizar sempre, se possível, ter uma cobertura sobre o solo, fazer plantios em nível, fazer o terraceamento, é excelente para que a gente consiga ser mais sustentável, consiga manter esse solo para as próximas gerações sem problemas. E é claro, para mantermos a marca de campeão do agronegócio. É isso, Daniel? Perfeito. O Brasil tem uma etiqueta aí, tem um nome perante o mundo como um grande exportador de commodities agrícolas, um grande produtor. E isso tem que ser feito pensando no solo. Se a gente pensar mundialmente, 95% da alimentação humana vem direta ou indiretamente no solo. Se a gente não cuidar no solo, não vai ter alimentação. E isso a gente está falando por um período já próximo de 50, 60 anos. Então, acredita-se que seria uma das grandes modificações, uma das grandes mudanças que vai ter aqui nos próximos anos. Muito bem. Obrigado, Daniel de Bortoli Teixeira, docente do curso de Agronomia da Unimar, a Universidade de Marília. Um tema tão importante para o momento, para médio prazo e para o futuro, a conservação do solo. O Brasil precisa cuidar bem para que continue sendo um potencial no agronegócio. E já que estamos falando em solo, o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, está na Feira de Alimentos de Barcelona, na Espanha, a Feira Europeia de Alimentos, onde foi lançar o Café com RG Fazendas da região de Garça. É a Feira Bienal de Alimentos de Barcelona, na Espanha. Como todo mundo sabe, não temos mais a maior produção de café do estado, como também do Brasil. Hoje, o estado de São Paulo perde para Minas Gerais na produção de café, mas precisamos ter um café de melhor qualidade para melhorar o índice de exportação. E esse padrão de qualidade é muito importante para a região de Marília na produção cafeeira. Realmente é preciso levar para o mundo o potencial da qualidade do café da região de Marília e, é claro, região também onde está
Garça, que continua sendo um município importante com a produção cafeeira. Destaques do momento: Caixa Federal reduz juro para financiamento de imóveis após 17 meses de taxas congeladas. Um detalhe: agora o financiamento de imóvel usado poderá chegar a até 70% do valor. É preciso consultar a Caixa Federal. E falando-se em Caixa Federal lidera ranking de reclamações no Banco Central no primeiro trimestre. Depois vem Banco do Brasil e Santander. Não é só arrecadar, ganhar com muito lucro os bancos. É preciso melhorar também a qualidade, como não, do atendimento. Tudo tem que começar por aí. Daqui a pouco vamos falar sobre o Japan Fest, praticamente tudo pronto. Em Garça, destruição das cerejeiras. Quebraram muitos galhos das cerejeiras do Lago de Garça. E também a importância de cuidar bem da voz. Estamos no Dia Mundial da Voz. A gente volta já já.